Leitura do livro Ave Cristo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 7, Martírio e Amor. Atirado ao calabouço, o irmão Corvino passou a experimentar os efeitos da implacável perseguição de Opílio Vetúrio. Ordenações dos assessores de Maximino começaram a aparecer, recomendando o suplício dos chamados desordeiros galileus. Artêmio Cimbro e alguns outros patrícios influentes, debalde, tentaram opor resistência à chacina criminosa, porque o deplorável movimento alastrou-se irrefreável. Álcio Noviciano, velho guerreiro da Trácia, chegou à cidade em companhia de alguns frumentários. Nota: frumentários. Em latim, frumentari. Teriam sido a primeira polícia secreta e política organizada da história, tendo existido no Império Romano do século III, sob a iniciativa do imperador Adriano, que dava o sobrenome de Mártire aos seus integrantes, em homenagem ao deus Marte, na posição de enviado do tirano, que comandava o poder, sendo recebido festivamente. Exibições no anfiteatro da cidade foram organizadas com esmero. O amigo de Maximino era portador de cartas diversas às autoridades lugudunenses, recomendando o maior rigor no castigo aos seguidores do culto nazareno, e a fim de corresponder às mensagens ilustres, dezenas de plebeus foram lançados à sanha carnívora de feras africanas, ao som de músicas alegres. O benfeitor dos pobres, entretanto, e outros prisioneiros altamente categorizados pela opinião pública foram reservados a interrogatórios dirigidos pelo destacado visitante. No dia justo, o tribunal de audiências regurgitava de povo. Vastas galerias jaziam apinhadas de gente. Todos os adversários da nova fé, como que se congregavam ali para a ironia e o escárnio. Renteando quase com o embaixador do imperante, Opílio, Galba, Taciano e Súbrio acompanhavam o desenrolar dos acontecimentos com sombrio aspecto. Vetúrio, denunciando no rosto envelhecido as extremas aflições que o atormentavam, revelava-se inquieto, levando a destra aos olhos, de momento a momento, evidenciando a emotividade de que se via possuído, enquanto Taciano, recordando o enfermeiro abnegado, mostrava no semblante misto de compaixão e desprezo. Caracterizava-se Galba pela frieza habitual, mas Flávio Súbrio, não obstante decrépito, espreitava os menores rumores do largo recinto, com a vivacidade de um felino, parecendo disposto a registrar as mínimas particularidades do espetáculo. O irmão Corvino, escoltado por guardas numerosos, apareceu no grande salão. Esquelético e descorado, falava, sem palavras, da fome que curtia no cárcere. No pulso trazia feridas rubras e na face sinais de chicotadas revelavam o martírio nas celas, onde legionários ébrios costumavam realizar exercícios de crueldade. Mas os olhos do condenado como se mostravam mais brilhantes. Não era só a paciência que se irradiava deles, demonstrando-lhe a grandeza espiritual, mas também
uma superioridade indefinível, misturada de compreensão e piedade pelos verdugos. À frente do missionário, os representantes da casa de Opílio fizeram-se pálidos. Imprecações reboaram de todos os lados, acirrando os ânimos contra o apóstolo indefeso. Abaixo o feiticeiro, morte ao assassino, suplício ao matador de mulheres e crianças. Impropérios como esses eram bramidos à solta por centenas de lábios duros, espumejantes. Quinto Varro, porém, que a consciência tranquila parecia coroar de imperturbável serenidade, passeou o olhar calmo e bondoso pela assembleia irritada, e a multidão aquietou-se de chofre, qual se fora dominada por força irresistível. O próprio Álcio, habituado à agressividade da caserna, estava surpreendido. Levantou-se imponente e, tentando em vão assumir o aspecto respeitável de um magistrado, arengou por alguns minutos, salientando as preocupações do governo na eliminação do culto proibido e advertindo os cidadãos contra a ideologia religiosa que pretendia confundir os escravos e senhores. Em seguida, dirigiu-se solenemente ao presbítero, notificando: creio-me exonerado de qualquer consideração para com os prisioneiros sem títulos, que os recomendam ao respeito do Estado. Contudo, tantos empenhos foram interpostos junto de minha autoridade em vosso favor. Tantas famílias aristocráticas se interessam por vosso destino, que me sinto no dever de ajuizar quanto à vossa situação, em especial benevolência. Corvino escutava o legado serenamente, mas insopitável inquietude dominava a multidão. Sois acusado de ir haver provocado a morte de uma criança, prosseguiu Noviciano, empertigado, para cultivar sortilégios malignos e de haver assassinado uma distinta dama patrícia, doente e irresponsável, depois de atraí-la, provavelmente, com promessas de cura imaginária. Todavia, ponderando as solicitações de vários principais, dignar-me-ei analisar o processo alusivo às culpas referidas, tratando-vos como cidadão do Império. Mas, antes de tudo, desejo certificar-me de vossa fidelidade às nossas tradições e princípios, uma vez que sois indicado como membro da seita renegada, para cuja extinção não possuímos outros recursos que não sejam o exílio, a punição ou a morte. Fez ligeiro intervalo, fixou o presbítero de frente, buscando em vão suportar-lhe o olhar confiante e calmo, e inquiriu: em nome do imperador Maximino, exorto-vos a jurar lealdade aos deuses e obediência às leis romanas. Varro, concentrado em si mesmo, evidenciando longa distância espiritual da atmosfera de crueldade pequinês que predominava no recinto, respondeu com firmeza e simplicidade: ilustre legado, consoante as lições do meu mestre, sempre dei a César
o respeito que César espera de mim. No entanto, não posso sacrificar aos ídolos, porque sou cristão e não desejo abandonar minha fé. Que ousadia! Exclamou Noviciano, encolerizado, enquanto o populacho prorrompeu em gritos. Morte ao traidor! Morte ao traidor! Degole o celerado! Degole um celerado! O religioso, porém, não expressou a mínima alteração facial. O juiz agitou o pequeno martelete de bronze, exigindo silêncio, e voltou a interpelar. Sois atrevida até o insulto? Rogo-vos desculpas, se a minha palavra incomoda. No entanto, indagais e respondo por minha vez. A atitude serena e digna de Corvino, de novo, impusera quietação à grande assembleia. Álcio enxugou o suor copioso que lhe corria da fronte enrugada e tornou. Confessais, então, vosso conúbio com a seita maldita dos nazarenos? Não vejo qualquer maldição nela, replicou o preso, sem azedume. Os seguidores do Evangelho são amigos da fraternidade, do serviço, da bondade e do perdão. O emissário de César passou a destra pela calva oleosa, brandiu um bastão de prata no estrado em que se apoiava e bradou. Sois apenas velha quadrilha de mentirosos. Que fraternidade poderia ensinar-vos um Galileu desconhecido que vos induziu ao suplício há quase 200 anos? Que serviço prestaríeis à coletividade, pregando a indisciplina entre os escravos com as falaciosas promessas de um reino celestial? Que bondade exerceríeis conduzindo mulheres e crianças ao espetáculo sangrento dos circos? E que perdão conseguireis exemplificar quando o vosso heroísmo não passa de vileza e humilhação? Varro percebeu a dureza intelectual do inquiridor e objetou. Nosso mestre padeceu na cruz por sentir-se o irmão maior da humanidade necessitada, não de força bruta ou de violência, mas de valor moral, para compreender a grandeza do Espírito Eterno. O serviço para nós não é a exploração do homem pelo homem, e sim o livre acesso da criatura ao trabalho para o engrandecimento dos méritos pessoais de cada um. A bondade em nosso campo de ação é. Álcio, entretanto, cortou-lhe a palavra, gesticulando furioso. Calai-vos! Por que aturar o vosso sermão sem nexo? Ignorais, porventura, que posso decidir sobre o vosso destino? Nossos destinos jazem nas mãos de Deus, retorquiu Varro sereno. Sabeis que posso lavrar a vossa sentença de morte? Respeitável legado, o poder transitório do mundo está em vossas determinações. Obedecei a César, ordenando o que vos aprouver. Obedecerei a Cristo,
submetendo-me à vossa vontade. Noviciano trocou o expressivo olhar com Vetúrio, como se estivessem acertando, em silêncio, os pontos de vista que lhes eram comuns, e clamou: Não tolero sarcasmo! Convocou um dos assessores e recomendou que o prisioneiro recebesse 3 chicotadas de reio, curto na boca. Um guarda de aspecto feroz foi o escolhido. Varro, enquanto açoitado, parecia em oração. O sangue borbotava-lhe dos lábios, escorrendo sob a túnica humilde, quando o jovem, aproximando-se, ajoelhou-se junto dele e exclamou em pranto: Pai Corvino, eu sou teu filho. Recolheste-me quando eu vagava na rua sem ninguém. Deste-me uma profissão e uma vida digna. Não sofrerás sozinho. Estou aqui. Todavia, no estupor geral que a cena impunha aos circunstantes, o benfeitor ferido, embora sangrando, inclinou-se para o rapaz e rogou: Crispo, meu filho, não afrontes a autoridade. Por que te rebelas assim, se ainda não foste chamado? Meu pai, soluçou o jovem, quase menino. Também quero o testemunho. Desejo provar minha fidelidade ao Senhor. E voltando-se para o representante de César, declarou: Eu também sou cristão. Corvino acariciou-lhe os cabelos em desalinho e continuou: Esqueceste que a maior exemplificação dos seguidores do Evangelho não é a da morte, e sim a da vida? Não sabes que Jesus espera de nós a lição de amor e da fé onde respiramos? Meu testemunho no tribunal ou no anfiteatro será dos mais fáceis, mas poderás honrar o nosso Mestre de maneira mais sacrificial e mais nobre, trabalhando por ele em benefício dos nossos irmãos em humanidade e por ele sofrendo dia a dia? Vá em paz. Não desrespeites o mensageiro do imperador. Como se o ambiente estivesse magnetizado por forças intangíveis, o moço, enxugando as lágrimas, saiu sem ser molestado por ninguém. Tornando a si da surpresa que o senhoreara, Noviciano reergueu a voz e considerou: O legado de Augusto não pode perder tempo. Sacrificai aos deuses, e o processo que vos envolve o nome será examinado anteciosamente. Não posso, insistiu Corvino, sem afetação. Sou adepto do cristianismo. Nessa condição, desejo morrer. Morrereis então, gritou Álcio, indignado.